Então, bom dia. Último dia desta semana da Cor do Dinheiro e estamos a falar da Cor do Dinheiro do dia 8 de maio do ano da graça de 2020. Bom, isto chegar à sexta-feira nos últimos tempos deixou de ter piada, né? A gente passava a semana a correr atrás do prejuízo, não é? A fazer um esforço muito grande de trabalho e desejoso de chegar à sexta-feira. E depois chega-se a sexta-feira e a gente não sabe se é sexta-feira, se é quinta-feira ou se é quarta-feira. Bom, o meu nome é Camilo Lourenço. Vamos, sem mais delongas, à Cor do Dinheiro de hoje, porque ela é muitíssimo longa. Mas é mesmo muitíssimo longa. Tive que cortar uma série de assuntos para poder fechar a agenda. Olha, em primeiro lugar, como já percebeu, não vai haver festivais de verão. Portanto, aqueles fãs de Rock in Rio, os fãs do Nós Alive e de outros festivais que existem por aí, este ano vão ver o seu interesse, a sua afición defraudado. Porquê é que eu trago isto hoje? Porque, repare, é uma decisão difícil. É uma decisão difícil porque não só afeta uma atividade que é normal no verão, essencialmente ligada ao entretenimento, mas também porque, em alguns casos, como é o caso do Nós Alive e a organização do Álvaro Covões, que já várias vezes falou aqui à Cor do Dinheiro, aliás, mais dia, menos dia, haveremos de voltar a falar com o Álvaro. Como ele explicou muitas vezes, aliás, várias vezes já aqui à Cor do Dinheiro, estes festivais já começam a trazer muita gente de fora, ou seja, a componente turística que nós temos já está um bocadinho ligada até aos próprios festivais. Bem, é uma decisão difícil porque implica perdas grandes para quem trabalha neste setor. Mas, pelos vistos, já a gente quer fugir a isto. E eu vou analisar isto depois lá mais para a frente, por causa da festa do Avante e do Partido Comunista Português. Eu gostava, sinceramente, de tirar o PCP sistematicamente das minhas agendas, mas também dava jeito que fizessem, é um bocado como o Rui Rio, dava jeito que fizessem por isso, não é? Segundo ponto, BCE fights back. O que mesmo é dizer, a Presidente do BCE, Christine Lagarde, voltou ontem a reafirmar a ideia de que as decisões do Banco Central Europeu são independentes. E, portanto, o banco vai continuar a fazer aquilo que se propôs fazer nos próximos meses e nos próximos anos. Isto tem a ver, como já percebeu, com aquela reação do Tribunal Constitucional Alemão, o Tribunal de Karlsruhe, em relação à decisão do BCE de comprar títulos, obrigações dos Estados. Decisão de terça-feira. Isto é um ponto importante. É que as instituições comunitárias, neste caso, que são instituições da União Europeia, são instituições independentes. O Tribunal de Justiça, sediado no Luxemburgo, é independente. O BCE foi criado à imagem do Bundesbank, que é uma criação alemã, como instituição independente. Portanto, é natural que Christine Lagarde venha dizer isto. Eu espero que, nesse aspecto, como sabe, já falei sobre a decisão do Tribunal Constitucional Alemão. Eu espero que, nesse aspecto, o Bundesbank e também o próprio Tribunal Constitucional Alemão saibam perceber isso. Há pessoas que já me escreveram nos últimos dias a perguntar porque é que esta decisão não teve um impacto muito grande ainda nos mercados financeiros, nomeadamente o comportamento dos juros. Olhe, precisamente por esta razão. Primeiro que o BCE é uma instituição independente e nós não podemos ter os alemães a dizer vamos criar uma instituição independente e depois tomarem decisões que contrariam essa mesma independência, porque eu suspeito que o governo alemão, ou melhor, a senhora Merkel, não vai deixar passar isto em branco. Se houver dúvidas do ponto de vista legal, vai esclarecê-las. E em terceiro lugar, porque já expliquei aqui, eu acho que o Tribunal de Karlsruhe está a tentar mostrar aos políticos europeus que é preciso avançarem na União Política. Mas isso é uma história para outros campeonatos. Foi muito discutida na terça-feira com o Jorge Marrão e com o Joaquim Aguiar. Terceiro ponto deste período de história do dia. O programa de estabilidade aprovado ontem pelo Governo. O Ministro das Finanças fez o favor de ir à RTP falar um bocadinho sobre o programa de estabilidade. Como sabe, os governos têm de apresentar esse programa de estabilidade sempre até ao final de abril. No caso concreto, Portugal pediu um adiamento de algumas semanas. E porquê? Porque é difícil, no momento de pandemia, que ainda ninguém sabia muito tempo o período de confinamento,
ninguém sabia quais eram os estragos principais que podiam fazer na economia. É muito difícil, dizia eu, numa situação destas, fazer qualquer tipo de previsão. Aliás, o Ministro das Finanças explicou ontem que não vai haver previsões neste documento, vai haver alguns cálculos sobre quanto é que isto vai custar à economia portuguesa em 2020. Então perguntará a você, bom, isto serve para quê? Não serve para muito, de facto, a não ser para enunciar uns princípios gerais. Os princípios gerais nunca são cumpridos, não é? Como nós todos sabemos. Mas há um ponto fundamental. Eu espero que aquelas contas de 2020 estejam muito claras no documento que o Governo se compromete a publicar até junho. Porquê? Que é para nós percebermos exatamente os custos que isto pode vir a ter este ano e o impacto que isso vai ter, sobretudo, nas contas públicas. E há um pormenor que não tem sido muito dito nas últimas semanas, e nomeadamente nos últimos dias, sobre a história das previsões. Que tem a ver com a história as previsões da Comissão Europeia são benignas para Portugal. Como disse ontem Mário Centenix, já não é Centenix, é Centeno, aliás, já vou explicar porquê, ao meu colega Vítor Gonçalves. E porquê? Olha, primeiro, eu acho que o Ministro das Finanças nunca devia cair neste erro, que é começar a dizer que são benignas. Primeiro, porque ele não sabe se a economia vai cair a 6,8% ou se vai cair o dobro disso. Segundo, porque o risco de alguma coisa correr mal e depois de alguém chegar ao pé dele e dizer assim: Doutor Mário Centeno, o senhor disse que eram 6,8%. E até utilizou o adjetivo benignas. Remember? Então, já confrontou com a realidade? Isto é um risco. Qualquer pessoa de bom senso pensa nisto duas vezes. Se calhar o Dr. Mário Centeno espera já não estar lá quando isto ou se isto ocorrer. Eu espero que não, porque acho que quem andou 6 anos ou 5 anos e meio a cantar de galo à conta da conjuntura e a dizer que era o maior do bairro e da cidade, agora fica lá para arcar com a parte difícil e mostrar que afinal é mesmo bom. E porquê é que isto é importante? Olha, porque, como já percebeu, aliás, não sei se reparou na cara do Dr. Mário Centeno na entrevista. Está um bocadinho mais desanuviada do que nas 2 semanas anteriores. Mas nota-se ali que perdeu o brilho. Nota-se que perdeu a chama. Nota-se que perdeu a ambição de estar a fazer grandes discursos sem causa própria, não é? Mas é mesmo assim. A vida prega-nos estas surpresas. O que eu lhe posso dizer neste momento é que, apesar da aparente imagem de otimismo e despreocupação que você vai notando nos dirigentes políticos nas últimas semanas, ou nas últimas 2 semanas mais propriamente dito, garanto-lhe uma coisa. A sensação normal, a sensação que predomina no governo neste momento é de pânico, de grande preocupação em relação àquilo que vai ocorrer às contas públicas. Há aqui um pormenor que estava a dizer. Lembra-se ontem que eu ter falado aqui do despropósito que foi a intervenção de André Ventura, no conteúdo e no timing? Olha, como viu ontem, o país, que tem problemas gravíssimos para resolver e não tem um problema de racismo, foi escolher exatamente esta história, esta atuarda de André Ventura, uma idiotice chapada, para desviar as atenções. Como viu ontem no Parlamento, as conversas foram de trivelas e de rasteiras ou de outras coisas quaisquer. O país tem tanta coisa importante com que se preocupar e dedica-se a perder tempo com uma parvoíce do André Ventura. Aí estamos entregues. Vamos então à agenda de hoje, que é uma agenda muito longa. A agenda propriamente dita. Bom, quer saber como é que se arrasa o sistema de pensões? Eu tenho passado os últimos 5 anos aqui, como sabe, particularmente, aliás, 5 anos, os últimos 3 anos, que é o que este programa tem de existência, a falar sistematicamente no sistema de pensões português. E para lhe dar conta dos erros que nós vamos cometendo sistematicamente e que depois afetam aquilo que é a estabilidade do sistema de pensões. Refiro-me aqui. Olha, aumentos extraordinários de pensões. Eu já lhe expliquei basicamente como é que funciona o nosso sistema. Imagine, você começa a trabalhar, entra na sua vida profissional e vai fazendo descontos para a Segurança Social. Há 2 formas de tratar estes descontos. Ou vai para um fundo
que depois é aplicado em ativos, obrigações, ações, outras coisas, obrigações de Estados, por exemplo, e depois vai acumulando depósitos a prazo, vai acumulando. Depois, quando você chega à sua reforma, começa a beneficiar daquele montinho que foi capitalizado. Este é um modelo. O outro é, quem está a trabalhar neste momento está a pagar para quem já se reformou. Chama-se o sistema do Pay as you go. Quem está a trabalhar, paga para quem já está reformado. É isto que nós temos em Portugal. Em minha opinião, é um erro tremendo. Já disse isto aqui várias vezes. Porque leva os governos a tomarem decisões em cima do joelho. Ou pelo menos devíamos ter um sistema misto. O drama disto tudo é que cada vez que você decide aumentar pensões sem ter base contributiva para isso, você fica com um buraco a prazo. É por isso que eu tenho saltado aqui em cima sistematicamente do Falinhas Mansas, número 1, que foi embora, e da atual ministra, Ana Mendes Godinho, quando vem com aquela tangue de que nós aumentámos a sustentabilidade do sistema de pensões durante mais de 20 anos. Bom, a última é aquela que decidiu o governo ontem. Aliás, não é a última, porque vai haver mais disparados. O prego mais recente no caixão da Segurança Social e do sistema de pensões aconteceu ontem, ou antes de ontem. Não, ontem. E porquê? Porque o governo decidiu que quem passou recibos verdes, mas não contribuiu, e as pessoas que nunca contribuíram para a Segurança Social iam ter direito, ou melhor, vão ter direito a um apoio que vai chegar a 219,4 euros por mês. Espera aí. Deixa-me ver se percebi. Eu não contribuí, mas vou ter direito a uma prestação de 219,4 euros. Primeiro ponto. O que isto significa é que quem prevaricou é beneficiado. Quem andou a contribuir estes anos todos não tem direito em algumas situações. Quero um melhor exemplo disso? Sócios gerentes. Ontem houve uma decisão no Parlamento contra a vontade do Governo. Eu, sinceramente, até acho que aquilo é inconstitucional. Percebe? Agora, vamos ver se o Governo vai suscitar esta questão. Como sabem, vai ser impopular fazer isto. Como eu lhe disse aqui no início desta semana, quando eu coloquei ao Governo a pergunta, então os sócios gerentes vão ficar fora daquele apoio que vocês concederam aos outros? E a resposta do Governo foi, não temos dinheiro para tudo. São 400 e tal mil empresas e, portanto, não podemos satisfazer esta pretensão. Deixem-me ver se percebi. Não havia dinheiro para os sócios gerentes de pequenas e microempresas. E há dinheiro para entregar a quem não contribuiu para a Segurança Social? E agora vai beneficiar a isso? Bem, você dirá, o documento do Ministério do Trabalho diz assim, serão abrangidos os trabalhadores independentes isentos de pagamento de contribuições ou que tenham iniciado a atividade há menos de 12 meses. Muito bem. E você vai dizer assim, mais é que depois há os outros, que não, então é que nunca passaram recibos, não contribuíram, mas que vão receber. E a desculpa do Ministério do Trabalho é isto. Com o objetivo de promover a entrada na economia formal, ou seja, trazer esta malta para tributação, os trabalhadores que não se encontram enquadrados no sistema de segurança social e declarem o início ou reinício da atividade independente de uma administração fiscal será atribuído um apoio de também 209,4 mil euros. Sabe qual é a condição? É a pessoa ficar no sistema durante 24 meses. Deixem-me ver se eu percebo. O problema não é ficarem agora dos 24 meses. O problema é que não estiveram no sistema, percebe? E vão receber. Isto é que não está certo. Percebe? Multiplique este valor. Eu não sei quantas pessoas são, tenho pena que o Ministério do Trabalho não tenha dito isto, mas imagine, multiplique este valor por 100 mil pessoas ou 200 mil pessoas. Toda a gente sabe que a economia paralela em Portugal tem um peso grande. Agora, eu não consigo perceber como é que o Fisco e como é que as outras autoridades, a própria Segurança Social, andam atrás de quem já declara e caem sistematicamente em cima das pessoas. E depois esta malta, como o próprio Governo reconhece, está de fora do sistema. Percebe? E isto não bate a bota com perdigota. Não é justo, percebe? Isto é um país de filhos e é um país de enteados. Exatamente como se passa na administração pública, não é? Há malta em teletrabalho
que recebe 100% do ordenado, em layoff quase, layoff do Estado. E há malta em layoff privado, que não pode trabalhar, está em casa, e perde 30% do salário. É este país de dois sistemas que nós estamos a criar. E você dirá, está bem, é uma questão provisória. Meus senhores, o estado da segurança social é tal, e do sistema de pensões, que não podemos admitir nisto nem sequer um mês ou dois. Isto faz diferença no equilíbrio da segurança social. Isto faz diferença no equilíbrio do sistema de pensões, percebe? É o problema que isto traz. Ninguém levanta isto, percebe? Lembra-se o que eu dizia ontem? Nós estamos a fazer disparates a torto e a direito. Não há uma pessoa que conteste. A oposição é fraca, ainda como vimos ontem pelas declarações do Dr. Paulo Mota Pinto no Mel Talks. A oposição é fraca. Os jornaleiros, os comentadores não abrem a boca para dizer isto porque é impopular. Têm medo de perder o emprego e já vamos a seguir por causa do estado da imprensa. Bom, terceiro ponto. Erros sobre erros. Você lembra-se que eu tinha criticado aqui a decisão do Governo não deixar fazer despedimentos, aliás, despejos de quem não pagar a renda de casa, de que os contratos tinham que chegar ao fim, as pessoas não renovarem, tinham posto isto até ao fim do estado de emergência, mais um mês, não é? Já acabou o estado de emergência. Tinha mais um mês. O que é que o Governo decidiu fazer? Não, afinal isto sente-se até setembro. Eu suspeito, atenção a isto, a malta que tem imóveis para arrendamento, eu suspeito que isto vai ser prolongado depois. Sabe porquê? Porque isto é cedência ao populismo e é cedência ao Bloco de Esquerda e ao PCP. Que a malta diz que não tem influência do Governo, mas tem muita influência. O que é que você está a dizer? Bom, é isto e as hipotecas. Imagina, você tem casa própria, tem uma hipoteca sobre ela, não pagou, não se pode executar. Bom, eu não sei se o Governo já percebeu. Não são nada estúpidos, não são idiotas. O Cisa Vieira não é idiota, o Mário Centeno não é idiota, o Primeiro-Ministro, apesar de não perceber nada de economia, também não é idiota. Repara uma coisa. O que é que isto está a dizer aos bancos? Não emprestem. Ou então, quando emprestarem, emprestem com juros mais altos, com comissões mais elevadas. Sabe porquê? Porque o risco é grande. O que você está a fazer é emprestar dinheiro e depois dizer assim, espera aí, se eu precisar executar não posso. Porque há uma decisão política sobre isto. Mas, está a ver o que é que vai acontecer ao mercado de arrendamento? Se você está a dizer às pessoas, ao mercado, que eles não podem usar os tribunais por uma coisa óbvia, chegou um contrato ao fim e a pessoa quer renegociar aquilo tudo. É esta a mensagem que está a passar. Moral da história. Mais um prego no mercado imobiliário de arrendamento em Portugal. Percebe? Isto é socialismo no seu pior. Já ouviu um comentadeiro abrir a boca sobre isto? Já ouviu os jornalistas criticarem isto? Já ouviu a oposição atirar-se a esta brincadeira? Isto, há 5 anos, é um desastre, percebe? Para o mercado de arrendamento em Portugal. Nós vivemos, isto é que é o problema, isto é a imagem deste governo há 5 anos e meio a fazer isto, que é a olhar para amanhã, para depois da manhã, para a semana seguinte, e depois falam em reformas estruturais. Isto é uma desreforma estrutural, percebe? O que estão a fazer é arrebentar com o mercado de arrendamento a médio prazo. Se você daqui a 2 anos me vier dizer que paga uma renda muito cara, eu vou-lhe dizer, é bem feita, você vota nesta marmelada, percebe? Porque o que isto vai fazer a médio prazo é fazer subir o valor das rendas. O que estava certo era, o governo acha que as pessoas vão ficar em situação injusta, então pague da segurança social, percebe? Não é fazer estas figuras, não é pôr em cima do mercado o custo de rebentar com esse mesmo mercado. Ponto seguinte. E já vamos com 20 minutos. Olha, já lhe falei das hipotecas, já falei também nos prémios de seguros, mas vou deixar os prémios de seguros para outro dia, que é um bocado mais complexo. Bom, sexto ponto. Os negócios do irmão do Sr. Presidente da República. Dr. Pedro Rebelo de Sousa. Devo dizer que o conheço há uns mais de 30 anos, desde que ele trabalhou no Citibank em Nova Iorque, quando voltou para Portugal e foi assumir a presidência do Banco Fonseca e Borné, depois foi comprado pelo BPI. Eu conheço o Dr. Pedro Rebelo de Sousa. Gosto muito dele a nível pessoal, não é isso que está em causa. Bem, o que nós criticamos aqui nunca é as pessoas do ponto de vista pessoal. A revista Sábado denunciou, é chato dizer isto assim, deu conta de 14 contratos celebrados entre o escritório de advogados de Pedro Rebelo de Sousa e o Estado, ou entidades ligadas ao Estado. Inclusive uma situação um bocado chata, que foi do Hospital Regional de Funchal, não sei quantos, uma avença. Bom, eu não vou deter sobre todos os casos que ali estão. Mas vou lembrar uma coisa. Você lembra-se de contratos celebrados entre pessoas que estão ligadas ao poder, ao governo,
Foi muito publicitado no ano passado. E familiares e instituições na órbita do Estado, lembra-se disto? Bom, não é situação parecida? É. Vá lá ver o trabalho da Sábado, que está muito bem feito. Tendo ouvido, inclusive, a Presidência da República. A resposta que nós lemos da Presidência da República é pá, não há problema nenhum, aquilo é um problema dele, eu não me envolvo naquilo. Bom, a situação é parecida com o que se passou com outras empresas. E com outras ligações entre pessoas que estão ligadas ao Estado, ou exercem funções no Estado, e as empresas em causa. Bom, você já reparou como a facilidade com que em Portugal se diz não há conflito de interesse? O que é mais preocupante aqui é que a gente anda há anos a falar disto, percebe? Eu não conheço um caso em que tenha havido depois condenação. Mas eu não conheço um caso de protesto generalizado. Eu ia dizer uma palavra muito chata, prefiro não dizer. Protesto generalizado, indignação da opinião pública que tenha parado estas coisas. Não conheço. Sabe onde é que quer chegar? Eles fazem isto porque você deixa. Vamos ser honestos. Porque nós deixamos os cidadãos. Percebe? Estas coisas acontecem. Isto é um país pequenino. Um dia houve uma pessoa que já não está em Portugal, emigrou, fartou-se disto, ainda bem, percebe? Disse assim, Camilo, o ar em Portugal é muito rarefeito. Você faz assim e falta o ar ao gajo ao lado. É exatamente isto. Aqui isto é tudo pequenino. Mas mais razão para ter cuidado com situações destas. Mas você vai ver que não passa nada. Quer apostar comigo? Ponto seguinte. O Governo não quer festivais de verão. Vamos lá então desenvolver isto. Há um grande festival de verão que tem já mais de 30 anos. Chama-se Festa do Avante. De repente, alguém diz assim, mas esperem lá. A Festa do Avante não é um mero festival. Tem razão. É um sítio onde se foge ao IVA. Sim, malta do PC. Podem me insultar como quiserem, ok? A Festa do Avante é um sítio onde não se paga imposto. É verdade. O Jerónimo de Sousa e o PCP têm razão. Aquilo não é apenas um festival de música. O que eu saiba, o Álvaro Covões, o Luís Montes, aquela malta toda que faz aqueles festivais de verão, pagam impostos. Eu vi com os meus olhos. Percebe? A malta das autoridades a fiscalizar o Nós Alive do ano passado. Eu vi com os meus olhos. Okay? Estava presente. Quando vi a malta entrar no recinto, fazer perguntas. E não lhes vou dizer quem foi, qual foi das autoridades. Foi a ASAI, foi a Inspeção Tributária, não lhes vou dizer. Eu vi isto. Você vê isto na Festa do Avante? Não vê. Porque eram corridos à pedrada, como uma vez disse aquele maluco da Câmara de Viseu, não é? Sobre os fiscais da ASAI. Se calhar eram corridos à pedrada. Ou então eram politicamente incorretos e lá chatear a malta na Festa do Avante. Mas a pergunta fica feita. Então, mas espera aí. Você vai ficar chateado com isto. Então, mas espera aí, não há festivais para os outros, mas depois o PCP diz que aquilo não é um festival? Sim, senhor. Sabe o que é que eu digo? É muito bem feita. Sabe porquê? Porque o Governo, o Sr. Presidente da República e todos nós deixámos que se fizesse a brincadeira do 1º de Maio. E, portanto, o PCP julga-se acima da lei, percebe? Já lhe contei aqui a história do tipo que foi despedido e o Tribunal reintegrou e o PCP diz que não devia ter reintegrado. O PCP julga-se acima da lei, está a perceber? E mais, como tem uma influência muito grande, como se viu no 1º de Maio, acha que como lhe cederam no 1º de Maio, agora vão ter que ceder no Festival de Música. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Se isto for para a frente, eu espero que a alteração que o Governo fez, muito subtil, permita dizer não fazem festival de música, como é que é? Festival, Festa do Avante. Eu espero que lhe permita fazer isto. Porque senão é o desrespeito total para a autoridade do Estado. Percebe? As democracias morrem assim. E é a altura da malta do PCP perceber que não estão acima da lei. Isto é um Estado de Direito. Ok? Onde seguir? O Estado não quer ser acionista da TAP, mas quer o controle. A sério? Não, pois o Carlos César veio logo dizer antes de que não. É um indício daquilo que o Governo quer fazer. Porque o Governo quer meter dinheiro, mas quer a controlar.
eu acho que você, como contribuinte, precisa de começar a perguntar algumas coisas ao Estado, ao Governo. Que é assim, olha lá, você vai meter quanto? 350 milhões? 700 milhões? 1.300 milhões? 1.500 milhões? 2.000 milhões? Eu vou-lhe garantir aqui, mas garantir aqui, ok? O transporte aéreo, ninguém sabe o que vai ser dele. Mas eu sei o que é que vai ser da TAP. Daqui a 2 ou 3 anos, você não me pagou 700, nem 1.000, nem 1.200. Pegue numa fatura e some-lhe 2.000 milhões para cima, ok? E a justificação que o Sr. Primeiro-Ministro deu ontem no Parlamento, para não sei quantos, a TAP vai continuar a voar sob a bandeira portuguesa. Eu gosto muito de romantismo, mas confesso que 2.000 milhões de euros, pelo menos na carteira do contribuinte, desculpe, não tem nada a ver com romantismo, ok? E é capaz de ser um romantismo demasiado caro para a minha carteira e para um país pobre como o nosso e para um cidadão cujo salário médio em Portugal é de 1.069 euros, acho eu. Portanto, olhos abertos. Ponto seguinte, vamos à imprensa. Eu estou chocado. O Estado, toda a malta foi de mão dada, assim, mão estendida ao Estado, ao Governo. Ajudem lá a imprensa, o Presidente da República, que imagino que já foi jornalista, percebe? Já foi um dos melhores jornalistas do país, Marcelo, quando estava no Expresso, nos anos 70. O Presidente da República junta-se ao barulho. Ainda esta semana voltou a falar nesta porcaria, esta vergonha completa, percebe? O Estado, como eu já disse aqui uma vez, em vez de dar outro apoio que não fosse benefícios fiscais ou, não sei, ou benefício ao reinvestimento, não vou-vos comprar publicidade institucional. Com publicidade institucional nos mídias, percebe? E os mídias calam-se, batem palmas. Isto é uma vergonha, percebe? Estão a ceder a independência ao Estado. Você vai dizer, está bem, mas há gente séria. Há sempre gente séria, percebe? Sabe o que é que eu achei chocante nisto? Eu fui ver o preâmbulo da lei que cria os apoios. Sabe o que é que se lê lá? O Estado está preocupado com as fake news sobre a pandemia. Então diz isto, está escrito. Aspas. Mais do que nunca, ações e campanhas de publicidade do Estado com informação fidedigna. Jura, o Estado está a dizer aos jornais que é o Estado que tem que, através de publicidade, dar informação fidedigna. Oh pessoal, desculpem lá, mas de quem é a função de dizer se é fidedigno? É da imprensa ou é do Estado? O Estado é que me vai dizer a mim o que é fidedigno? Pá, vão dar uma volta ao bilhar grande, que é para não dizer uma coisa muito feia aqui, percebe? Apetece-me fazer o gesto do Bordal Pinheiro. Então, o Estado que me conta tangas todos os dias quer dizer a Portugal o que é informação fidedigna. Quem escreveu isto é um totalitarista, percebe? Quem escreveu isto é um socialista, isto é socialismo barra comunismo. O fascismo. Os extremos tocam-se, como sabe, não é? O Estado vai-me dizer a mim o que é fidedigno ou é a imprensa que tem que dizer o que é fidedigno? Oh, malta do jornalismo, tenham vergonha, calaram-se perante isto. Já percebeu? Já percebeu o estado em que está o jornalismo em Portugal? Depois vem-me chamar nomes a mim. Epá, francamente, isto é um nojo. Ok? Isto é capitulação dos mídia face ao Estado. Isto é a pior coisa que se fez em Portugal desde o Estado ficou com os meios de comunicação social todos em 1975. É a pior coisa. E sabe com quem vou terminar? Olha, com a frase de ontem do Sr. Primeiro-Ministro no Parlamento. Uma demora de 15 dias no pagamento dos layoff não se pode dizer que seja exagerado. Pois não. Para quem tem o salário certo ao final do mês, como o Sr. Primeiro-Ministro, e como quem trabalha para o Estado, de facto não é exagerado. Agora, para uma empresa que tem que pagar salários e o trabalhador que fica sem salários, eu gostava de perceber se 15 dias não faz diferença. Eu não sei se o Primeiro-Ministro compra fiado na mercearia de São Bento. Não sei se o Primeiro-Ministro, quando vai ao supermercado ou que vai encher o depósito do carro, não é ele que enche, mas enfim, paga fiado no posto de abastecimento. Que eu saiba, um trabalhador normal que ganha 700, 800 euros não paga fiado, não é? Não fica a dever na mercearia da esquina, nem no posto de abastecimento, nem na escola dos filhos. Portanto, 15 dias
fazem diferença sim, Sr. Ministro. Get the fuck real. Ok? Deixa a terra. Deixe lá o seu mundo da política. Bom, e com isto terminei a conversa de hoje. Vou voltar na segunda-feira, às 8 da manhã, para lhe atazanar o juízo. Quero-lhe desejar um grande fim de semana. E para o final fica aquele pedido sempre às 7.800 pessoas, ou lá o que é que estão a ver, 7.700 pessoas estão a ver, e para aqueles que vão ver, que é colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até segunda-feira.